Bom dia a todos e todas. Hoje está mais quentinho, não está tão frio assim, né? Hoje está bom, né? Muito bom. Hoje eu me sinto muito alegre e gratificado, gente. Há 2 anos atrás, a gente esteve aqui na inauguração dessa casa, né? E a gente vem acompanhando ao longo do tempo, às vezes presente, às vezes não, o crescimento que essa instituição vem tendo ao longo dessa caminhada, né? Trazendo sempre o Evangelho de Jesus como a sua base, a doutrina espírita como alavanca da mudança necessária às nossas condutas, né? Dentro da pureza doutrinária necessária, porque em doutrina espírita não tem achismo. Eu acho que é assim. Não, tem doutrina, né? Então a gente tem que sair dessa condição, dessa rede de pensamento, porque a gente é regido por uma base que já foi feita há 167 anos atrás, e a gente tem que dar esse respaldo daquilo que nos faz realmente modificar. Como o Cristo disse, a gente vai ficar conosco ainda durante muito tempo, que é o Consolador prometido, né? Que é a doutrina espírita, né? E eu estou nem sempre quando me convida a vir aqui, para mim é um prazer estar aqui. Ele impõe uns teminha meio cascudos, sabe? Uns teminha meio assim, tá? Mas a espiritualidade nos ajuda, né? Eu brinco sempre. Se eles saírem de perto de mim nesse momento, gente, não vai sair nada que presta daqui, não. Né? Sempre estão me auxiliando, graças a Deus. E hoje a gente vai falar sobre um tema que vai ser o tributo a César, né? É um tema um pouco sensível, né? A gente tem que avaliar essas questões, porque a gente, enquanto espírito imortal, nós estamos ainda na condição de necessidades, ok? Na nossa fragilidade, crianças espirituais que somos ainda, as nossas deficiências também, e a gente está muito preso ainda àquilo que a sociedade, de um modo geral, nos apresenta como conduta ideal, de sucesso, seja o que for, né? E a gente, muitas das vezes, enquanto espíritos, a gente tem que afastar um pouco desse conceito. Não desprezando, mas afastar. E o tema de hoje ele vem trazer exatamente isso. E ele está lá no Mateus 22, o versículo de 15 a 22, onde Jesus ele é tentado, entre aspas, a postergar ou a endossar, corroborar, ou seja, convidado ao fala lá, que a gente vai ler agora no capítulo, que eu vou buscar, para que a gente possa ser mais fidedigno a essa fala, porque a gente sabe quase que de cor, sabe? Mas o de cor é mais ou menos, não é tudo. É falho. Então a gente tem que buscar o texto completo para a gente avaliar esses conceitos aqui. Vamos buscar lá. O Mateus 22, onde ele fala o seguinte para nós. É o item, ele vai de 15 a 22. Literalmente assim. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, uma armadilha preparada para tanto. E enviaram-lhe os seus discípulos, como os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém de ti dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo, e lhes apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhe: De quem é essa esfinge e essa inscrição? Diz-lhes eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus e o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixaram e retiraram. O texto é esse. Porém, a gente buscou também outra informação que eu achei muito interessante e vai traduzir tudo que está aqui, porém de uma maneira diferente, né? Da maneira daquele que realmente vai fazer a diferença no conhecimento quando se trata da questão da matéria. Ok? Quem gosta de dinheiro aqui? Acho que todos, né, gente? Porque sem a moeda, a evolução e o progresso não se realiza. Não é assim?
quanto dinheiro é fornecido e favorecido a pesquisas que trazem para a saúde humana e para a condição da humanidade viver com um certo conforto, se não for a tecnologia e o progresso daqueles que buscam esses caminhos a trazer para nós outros essas experiências. Então a gente tem que avaliar que muitas das vezes o que o Cristo está trazendo ali, ele não está dizendo que se tem que dar ao dinheiro a menor importância que se dará a Deus. Não se trata disso. É necessário que se tenha um equilíbrio nessas questões. Há momentos da vivência do ser onde as necessidades materiais batem mais de frente. Porque é construção de vida. É o jovem que está se formando na faculdade ou outro procedimento da profissão e ele busca exatamente essa realização de realizar um trabalho, um ganho em função daquele busca das suas afinidades. É o começo de começar a pensar em termos de criação, de formar família. Você tem que ter estrutura material para tanto. E hoje em dia, a gente sabe que os casais falam assim, um filho é mais fácil criar do que dois, não é? Exige menos, lhe dá mais tempo, né? Hoje a vida é muito cara, porque a gente tem uma visão ainda preso a questões da matéria, porque nós somos espíritos ainda imperfeitos. A nossa trajetória no evolutivo ainda nos traz essa condição da matéria muito próximo. Por isso que o Cristo disse que a porta larga a nós, ela é muito mais convidativa que a porta estreita. Para chegarmos à condição de valorizar o lado espiritual da vida, é necessário vivência, é necessário a gente criar uma certa casca pela vivência e as dificuldades sofridas ao longo da nossa vivência. Porque enquanto a gente enxerga o mundo com todas as possibilidades, a saúde, a gente vê possibilidade de ganho e mais ganho e mais ganho. Muitas das vezes, isso nos desfoca daquilo que é a realidade com o amor, que é dar a Deus, a proximidade do próximo. E esse texto, esse capítulo, ele vem antes exatamente num contexto da lei maior. Amar o próximo como a ti mesmo. Depois de aprendizado amar o próximo, ele vai falar da questão da matéria. Primeiro eu desenvolvo a capacidade do amor, para que eu possa equilibrar o lado material, para que ele não entre em dissonância. E eu consiga entender a função que essa condição financeira traz a mim. Eu nunca fiz e nunca vou fazer apologia à pobreza. Nunca fiz. Como também não faço apologia do outro lado. Porque o dinheiro, de um modo geral, ele é neutro. Neutro na sua atitude. O que eu vou empregar na função do uso desse dinheiro é que vai me caracterizar enquanto pessoa, enquanto povo. Ok? Porque eu posso pegar R$100, comprar um cobertor e dar àquele que tem necessidade daquele momento do cobertor, para que possa minimizar o frio. Posso pegar o mesmo R$100 e fornecer uma droga. O valor é o mesmo, porém a intenção mudou. Então o dinheiro ele serve a qualquer um, gente. A qualquer um. Para o bem e para o mal. Quem vai imprimir a qualidade que esse dinheiro vai dar é a quem está por trás na posse desse dinheiro. Ok? A gente está vendo os últimos noticiários aí, que nos deixam um pouco apreensivos. Há a possibilidade de uma terceira guerra e por aí afora. A gente sabe que Deus está no controle, gente. O meu coração fica apertado enquanto ser humano, vendo tanta gente sendo ceifada a vida. Mas Deus sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos. E se ele ainda permite esse estado de coisa de alerta à humanidade, no seu bojo alguma informação nos traz que de repente falta acuidade para perceber. Porque ele é Pai, é infinitamente bom e justo e a gente não pode desqualificar isso. Onde está Deus? Está olhando para todos nós. Às vezes permitindo que essas atrocidades aconteçam porque ele está pensando na humanidade do futuro. Ele não pensa na matéria. Ele pensa no ser que ele criou simples e ignorante, porém perfectível, que lá na frente ele sabe que será um anjo. E como Deus, na sua bondade infinita, ele aceita as limitações humanas como prova a exercitar aqueles que ali vivem ou que enxergam essas atrocidades como exemplo de conduta e de moralidade. O que eu devo, o que eu não devo fazer.
E a gente vai tocando a vida naquilo que a nossa individualidade bem construída vai reger conjunto, que lá no futuro vai melhorar. A gente sempre comenta, quando a gente tem a oportunidade de falar, que o meu passado eu não mexo, não tenho como voltar atrás. O meu futuro não sei o que é, mas posso prever, modificando o meu presente. Eu só vou ter um futuro melhor, uma humanidade melhor, é olhando o presente, é vivenciando o presente. Erros e acertos. Isso vai compor exatamente a condição que eu quero vivenciar espiritualmente ou materialmente no futuro. Ok? Porque eu só vou conseguir trabalhar hoje em mim aquilo que a minha necessidade do futuro vai propiciar a condição melhor de vida. Seja em que estágio que eu tiver, nas escolhas que eu tiver que fazer. Então, dentro desse contexto, a gente tem que avaliar que o equilíbrio necessário nas questões que a gente traz ali, o que é matéria, o que é espírito, o que é de Deus e tem que ter equilíbrio. Porque senão a distância é muito grande e desequilíbrio naturalmente. Se eu exceder demais e carregar o peso muito olhando o lado espiritual apenas, eu vou ser um cara chato, fanático, desrespeitoso com aquele que não pensa como eu. Se eu exacerbar demais o lado material, eu perco o coração, sou gélido. Porque o meu primaz é a matéria, é o meu bem-estar material. Eu não tenho olhar periférico para a necessidade daqueles que compartilham comigo a vivência. Seja no seio da minha família, onde é mais importante, ou seja no seio da sociedade onde estou inserido. Aí a gente tem que ter essa percepção, essa equidade de equilíbrio. Porque se eu não tiver equilíbrio, eu não vou conseguir tramitar dentro de mim na busca que eu já projetei, numa reencarnação já programada, porque todos nós temos um histórico espiritual lá para trás, não temos, gente? Todos nós. As nossas pessoas estão aqui, ó, nos acompanhando na solidariedade das reencarnações. Isso eu não posso negar. E há momentos da vivência que essas falas vêm no meu subconsciente, para que eu possa, então, naquele momento, se assim eu sentir ou me deixar levar, situações que estão lá no pretérito que desagam aqui agora. E de repente fala, eu disse isso? Será? Foi? Mas é. Então a gente tem que perceber que nós não nascemos ontem, esse ontem de ontem, mas antigamente lá atrás, milhares, centenas de anos atrás, construindo até agora nessa persona a nossa capacidade hoje enquanto personalidade. E assim a gente vai percebendo que cada um é uma personalidade, cada um é um ser, cada um é um filho de Deus, único no seu DNA. E o seu DNA espiritual é a sua vivência na experimentação de cada dia, de cada encarnação na somatória, já que a doutrina nos informa que o espírito não é retrógrado, não esquece o aprendizado. O livro da Joana de Ângela, não sei qual deles que é o título, mas ele compara a nossa questão aqui, da nossa persona, em várias possibilidades encarnatórias, como um iceberg. Na linha d'água você vê uma ponta, abaixo dele tem quilômetros. Assim é a nossa consciência no sentido mais profundo. Nós não sabemos ainda o que somos. O esquecimento programado por Deus, a nossa persona, é exatamente para facilitar as nossas relações humanas. No contexto para desenvolver a capacidade do amor. E a capacidade do amor é desenvolvida com o equilíbrio. Porque se eu cobro do outro a condição da sustentabilidade da vida, que é obrigação dele, porque ele é o meu pai, ele é o meu gestor, ou ele é o meu tutor, eu estou jogando a responsabilidade da minha experimentação nas costas daquele que simplesmente deu a oportunidade, através da encarnação, para que eu possa exercitar a minha condição de evolução. E se eu não fizer essa cobrança e simplesmente tentar só o abraço, eu nego todo o esforço que ele faz para me dar o bem-estar e a vida e o conforto. Está percebendo que a gente tem que ter equilíbrio nas coisas? Porque se a gente não tiver essa cuidade de equilíbrio, a gente vai ficar capenga, gente. Um lado material muito exacerbado, ou um lado humano muito exacerbado, que parece que a minha fala é meio estranha, né? Ela é meia... não condiz. Há uma dicotomia aí. Mas se você olhar o lado de cá, onde você só abraça,
você faz uma entrega da sua responsabilidade perante a vida. Porque Deus nos criou para que a gente possa produzir a produção em todos os sentidos e colaborar para que o mundo evolua e cresça. Não adianta eu ficar numa montanha zen de situação de lótus e rezar para a humanidade. É a lei do trabalho, né, Paulo? Gente, está lá na terceira parte do livro dos Espíritos, né? Uma delas é o trabalho. A fraternidade e o amor. É a última lei. Então a gente tem que essa percepção. Nós estamos aqui numa provação, que a maioria de nós aqui também prova, não damos expiação. Ok? Laboramos, estamos alguns aposentados, mas laboramos ainda. De alguma maneira, a gente não está expiando a expiação no sentido da reencarnação. Porque quem expia, expia. Nada pode fazer para si a não se expiar. Programando a nível de perispírito mais à frente, condição ideal para que ele possa evoluir com mais celeridade. Autismo, outras situações que embota o pensamento e a razão. Fora disso, estamos nós com 99,9% de possibilidade de sucesso, que é só prova. Ok? Só que essa prova vai trazer circunstâncias na personalidade de acordo com aquilo que eu programei na reencarnação. E essa encarnação que eu programei, eu venho para poder realizá-la para que o final dela eu seja um completista, eu consiga, nessa programação, em excelência de 100%, dentro daquele organizado, contribuir ou realizar. Mas a deficiência ainda das pessoas aqui me levam muitas das vezes ao descaminho, quando eu me deixo levar por circunstâncias. Aí a gente sai um pouco do trilho. Quem está hoje do lado de lá? Está no trilho ou fora do trilho, gente? Jogando bomba e ceifando vidas. Ok? Nós aqui não vamos fazer juízo de valor de ninguém. O que nos choca é a falta de abraço humano, de valorar a vida que Deus deu a cada um de nós. A vida perdeu o valor, perdeu o sentido. E a matéria, o César, o tributo, ele está falando um pouco mais alto. Para que eu tenha um pedacinho mais de terra, para que eu tenha um comando maior para os meus, né? Para que eu possa ter um pouquinho mais de condição de determinar regras à humanidade ou à sociedade enquanto nação que de repente dita normas. Mas esqueço que na realidade ali são seres iguais a mim. Porque se pegar esses que estão em guerra e abrir do pescoço até embaixo, vai ver coração, pulmão, vísceras, igual a qualquer pessoa, gente. E o sangue da mesma cor. Não tem diferença. Depois que o coração bater, desculpa o termo, se não enterrar, vai feder. Vai apodrecer. Ok? Porque é matéria. Da mesma forma que a matéria, enquanto riqueza, pode ser tirada por Deus. Ele deu a riqueza? Deu, entre aspas. Ele deu a condição ao ser da inteligência e favorecendo uma vivência que facilitou ele adquirir esse conhecimento. Nas profissões, para que ele possa arrecadar mais ou menos, dependendo da valoração que ela tenha. Mas ele pode tirar de imediato também. Quantas fortunas assim foram tiradas? Quantas? Ok? Quando o ser começa a desfocar pelo lado da matéria aquilo que ele acha que é o seu maior valor, porque eu disponho ou me desponto na minha família como aquele que mais ganha, que mais conforto tem, que mais possibilidade material tem, a exemplo daqueles que vão me seguir, assim pensando para aplacar um pouco as coisas, acha, é justo, não estou condenando nem fazendo juízo de valor. Eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Agora. Agora. Quem fui eu antes? Quem serei eu depois? São questões que o ponto de interrogação, quem nos faz abrir a mente à expansão da alma, é o Evangelho. É Jesus. Ok? É Jesus. Paulo, só lembrando, do meu ponto de vista, pelo que eu já li, a gente só pode dizer, né, quando encarnado que foi o vencedor, quando desencarna. Porque até o último momento da nossa existência, a gente pode pôr tudo aquilo que a gente construiu a perder. Sim,
Claro que põe. Quando a gente usa o termo vencedor, porque a gente tem um parâmetro material, né? É o sucesso, né? O cara adquiriu o sucesso. Se você pega, por exemplo, um exemplo um pouco rasteiro, uma pessoa que começa no campo da música, por exemplo, né? Aí, de repente, emplaca uma música e ele começa a ascender a carreira e vira um sucesso, ok? Há um sucesso. Então, nessa condição de vencedor, é mais ou menos no campo material. Porque no campo espiritual, gente, a gente não pode aquilatar que a gente não tem valores de base para fazer. Aí, na hora que você olha o exemplo maior da humanidade guia, que é Jesus, você fala, epa, estou fora de contexto. O cara não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha uma pedra, como diz, eu usava pedra para servir de travesseiro. Ok? Não tinha nada. E fez um movimento a nível de ideologia que é sem igual, gente. Há 2000 e tantos anos a gente está falando desse cara ainda. Tendo exemplo do dia a dia. Muitas vezes distorcendo as suas falas por necessidades que ainda nós somos crianças espirituais, porque ele não vem trazer matéria. Olhando por esse lado do exemplo de Jesus, que ele não condena, tanto é que ele disse, dê a César o que é de César. O que é isso, gente, na matéria? Paga os teus impostos, mesmo que eles sejam injustos, criado por leis daqueles que são gestores da cidade ou do município que você vive. Se presta um bom ou mau serviço é outra questão, porque você que votou ele lá. Ok? Mas paga aquilo que a lei te exige como responsabilidade ética e de moral. Porque não é justo você fazer um gato na luz. Não é justo você fazer um gato na água e deixar para que outros paguem o teu conforto ou a tua economia. Então ele está falando do tributo, ele não está falando do dinheiro. É do tributo. O tributo é ética e é responsabilidade. E me cabe, enquanto ser em sociedade, cumprir as minhas responsabilidades. Senão, fechou, pare. Não avance. Além da dificuldade material que você vai ter, porque pode vir uma multa, você pode ainda matar alguém ou ser morto. Não é assim? Então pare. Tem leis que regem a sociedade. Vamos, enquanto pessoas numa sociedade vivência, da nossa cidadania, enquanto conjunto de cidade, de município, de bairro, cumprir as obrigações. Terça e quinta é dia de botar lixo. Não ponha na quarta, porque o cachorro vai sujar. Vai rasgar o lixo. Ok? Então, olha essas questões simples do dia a dia. É o tributo que a vida está te exigindo. Não é a grana. Jesus não falou de grana naquele momento, ele falou do tributo. E o tributo é a responsabilidade que você dá à sociedade que você permite que você vive. Essa é a condição da responsabilidade. Ah, é injusto. Pagar 20% do meu salário a título de imposto de renda é injusto. Ok, não vou dizer que seja. Dói no bolso. Mas é a lei que hoje você está. Não quer, não? Muda para o botão, poxa. Lá não vai ter imposto. Ok? Então a gente tem que avaliar questões que hoje nós programamos uma encarnação aonde num país que todo mundo achou maravilhoso, não aquele no primeiro contexto. Coração do mundo e pátria do evangelho. Olha que maravilha, gente. Reencarnar no coração do mundo e pátria do evangelho. Não é bom? Não é não. Ter coração do mundo e pátria do evangelho. O que é a pátria do evangelho, gente? O evangelho não é abraçar. Não é perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Quem que está lá no mundo de coração do mundo, ou a pátria do evangelho? Assassino, ladrão, corrupto. Porque ele precisa do abraço do evangelho. E ele precisa do abraço do coração. Aqui não tem gente boa, gente. Jesus, quando programou com Ismael e botou a pátria do cruzeiro, a sua bandeira do amor, ele sabia onde ele estava crivando essa bandeira. O desenvolvimento em nós do amor permeia por dificuldade. Não tem vida fácil. Porque senão a gente não consegue evoluir para o estágio que ele programou para cada um do seu filho. Felicidade plena na cocriação com ele. Para tanto, a aquisição do dia a dia faz somatória. Então a gente precisa ter essa condição de olhar a nossa condição, onde é que eu estou fazendo com as minhas possibilidades, os meus talentos lá na outra passagem. Quais os talentos que eu tenho a oferecer àquele que permeia comigo essa vivência?
dentro do contexto, enquanto ser na sua individualidade, aonde eu posso auxiliar. É na matéria? Porque eu tenho a condição material para minimizar a dor, vou fazê-la. Aí, a gente vai lá e busca um textinho. Eu achei um interessante isso aqui. Do livro, deixa eu ver se é esse. Não é do Abençoa Sempre, não. É do outro. Está no Semeador. E o Semeador vai trazer para a gente. Deixa eu ver se está aqui, se está aqui, se está aqui. É tanta coisa que tem que vocês não imaginam. Vamos lá. Acho que está aqui. A oração do dinheiro. Né? Tony mandou aqui para mim a oração do dinheiro. Como uma das fontes de busca. Eu achei interessante, porque quem faz oração é o dinheiro. Olha que interessante, gente. O dinheiro, aqui é dinheiro já não é tributo mais não, tá? O dinheiro fazendo oração. Você já botou na condição do dinheiro fazer uma prece? Já? Imaginou o dinheiro fazer uma prece? Não? Pois vocês vão ver agora. Esse é do livro Dinheiro, do Emmanuel? Hein? Não, esse está no Consolador. O livro é o Consolador. Mas esse está no Consolador. E ele está no capítulo 13, se não me engano. É a oração do dinheiro. Aí você imagina o dinheiro ajoelhado, né? Ali certinho, olhando para cima e rezando a Deus. E o dinheiro, quando ele faz essa oração, ele faz assim a oração. Não é pequenininha não, mas dá para a gente fazer. Senhor, no concerto das forças que te desejo honrar, eu também sou teu servo. O dinheiro é servo de Deus. Por me atribuir o dever de premiar o suor e sustentar o bem como recurso neutro da aquisição, sendo entre as criaturas frequentemente em regime de cativeiro. Muitas das vezes aprisionamos o dinheiro, né? Muitas delas me escravizam para que eu lhes compre ilusões, mentiras, prazeres e consciências. Quando a gente está pensando no amanhã, o meu perão primeiro, não é assim? Ah, se eu ganhasse na loja, ia ajudar tanta gente. Mas ia comprar um carro zero, né? Eu ia ter uma mansão bonita, né? Ou seja, nada contra, gente, nada contra, né? Mas aquele que assim pensa, às vezes até pode, né? Mas eu acho que não vai conseguir ganhar. Vamos lá, sem aqui fazer julgamento de ninguém, né? Noto com as nitidez minha própria tarefa. Cada vez que escuto alguém chorar no caminho, entretanto, quase sempre estou preso. Quantas vezes você passa no sinal, tem um irmãozinho pedindo 10 centavos, 20 centavos. Não julgue se ele é malandro ou não. E os 10 centavos estão no console do meu carro. Eu fecho o vidro. Prendi o dinheiro. É o dinheiro que está rezando, não sou eu não. Que fiz eu, Senhor, para viver encarcerado no sombrio recinto do cofre, como se eu fora um cadáver importante no esquife trancado da inércia. O dinheiro, quando não promove progresso, gente, é inércia. Ok? O dinheiro é mola propulsora para o bem, não para o mal. O mesmo dinheiro que, com precisão, favorece a pesquisa a trazer melhora, seja em qualquer tipo de saúde, é o mesmo dinheiro que, com precisão, constrói uma bomba para destruir milimetricamente um alvo na Terra. É o mesmo dinheiro. É o mesmo dinheiro. Ensina aos que me guardam sem proveito que eu sou o sangue do trabalho e do progresso, da caridade, da cultura
e ajuda-os para que eu me liberte. O que ele está pedindo é libertar, gente. Usar a possibilidade material que não chega por nosso mérito, é claro. Ninguém aqui usou de meios escusos para ganhar dinheiro, imagino eu. Ok? Trabalho. Honesto, duro, dentro das qualidades que eu busquei na minha personalidade e afinidades. Mas Deus me deu, em primeira instância, a vida. Em segundo, a inteligência para desenvolver todas as minhas capacidades. E a família que me deu suporte. Ok? A família que me deu suporte. Por isso que Jesus já disse lá, honrai vosso pai e vossa mãe. Porque senão, não teríamos o esteio. Quase todos eles procuram estar comigo, através da oração, nos templos que abraçam. Dizem-lhes na prece que sou a esperança do lar sem lume. E pode ser que seja. Porque aqui a gente está falando nesse momento de matéria. E um lar sem abrigo, sem necessidade, sem lume, sem vida, sem alimento. Sem condição de sustentação da vida em qualidade. Não estou falando aqui de especiarias, eu estou falando da necessidade, no mínimo 3 refeições por dia. Assim diz a Organização Mundial da Saúde. Ser o conforto das mães esquecidas, o arrimo dos companheiros caídos em provação. O leite de vida aos pequeninos de estômago atormentado. O remédio ao enfermo e o lençol generoso e limpo dos que se avizinham do túmulo. Olha quanto dinheiro pode auxiliar, gente. Quando eu tenho o olhar periférico. Na hora que eu vejo as falas de Jesus, lá no fundinho das questões, que a gente de imediato analisa grande, ele está falando de outras questões, né? Aonde eu posso auxiliar. E se eu não tiver dinheiro, eu auxilio? E como se auxilia muito mais que o dinheiro? Porque você está dando de si. Lembra lá do Obra Viúva? Que no gasofilaço botou 10 centavos? Enquanto deitava a mão cheia, um punhado de ajuda? Mas a mãozinha estava ali, né? Não sabe a vossa mão esquerda o que der a vossa mão direita? Ela deu de si, do seu necessário. E assim, a gente vai conduzindo a nossa condição de ser vivente. Um dia, alguém te apresentou moeda humilde. Aí ele fala da passagem. Empenhando ao imposto público para que algo dissesses e recomendaste fosse dado a César o que é de César. Muitos, porém, não perceberam que te reportavas ao tributo e não a mim. Como eu disse, Jesus falava do tributo. Ele falava da ética, da moral e da responsabilidade em sociedade, em família. Não falou de dinheiro. E muitas das vezes a gente, no olhar mais rápido, a gente já vê o dinheiro. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Grana, esmola. Não é isso. Muitos, porém, não perceberam que te reportava o tributo e não a mim. E julgando que a tua palavra me condenasse, lançaram-me ao desprezo. Não ignoras, contudo, que nasci para fazer o melhor, e esteja eu vestido de ouro ou de simples papel, sabe, Senhor, que eu também sou de Deus. O livro Abençoa Sempre, do Francisco Cândido Xavier. Gente, grana é responsabilidade. A prova da riqueza para o espírito, que assim escolhe na sua programação, é uma das piores provas. É uma das piores. Porque ela te dá a condição de mando, a condição do poder e a condição de desenvolver em ti aquilo que a humanidade condena e todas as religiões assertivas às suas falas, que é orgulho e a vaidade. Ok? Porque enquanto eu tenho um poder, eu uso esse poder a meu bel prazer. E se eu não tenho estrutura moral para tanto, promovo guerra. Ok? Se eu não tiver o olhar do abraço, do amor, da fraternidade, eu faço e patrocino latrocínios.
Então, o dinheiro, para aquele que o tem, programação reencarnatória, porque é um espírito imortal. E nesse momento é necessário que ele desenvolva exatamente a condição que o dinheiro vai favorecer se ele não tiver o olhar periférico. Simplicidade, humildade. Eu posso ser bilionário, porém simples e humilde. Posso ter um carro zero andando na rua, porém simples e humilde. Posso ser pobre e não ter nada, orgulhoso e vaidoso. Ok, gente? Porque é questão de caráter, de formação de espírito na sua romagem enquanto espírito imortal, nas vivências das reencarnações. Aí eu chego aqui nessa matéria, nessa condição amoedada, e se não tiver base sólida feita em outras, vou experimentar a queda. Então, a vigilância para aquele que tem na responsabilidade de fazer que ele não caia na inércia do recurso próprio, da renda mensal que me dá sustentabilidade, não promova o progresso, porque ele está parado, encarcerado no cofre, como diz aqui a oração do dinheiro. Ele tem que promover, gente, progresso e mudança. E muitas das vezes o dinheiro está na mão de um só, enquanto os membros da sua família estão em necessidade maior. Ok? Muitas das vezes, esse olhar periférico que a gente chama atenção, a gente não desenvolve. Porque a gente acha que dentro da nossa família, vamos respeitar cada um, né? Tá ali, ele não me pediu ajuda, também não vou oferecer, sei lá o quê, né? Mas muitas das vezes você exclui. Quantos não sei fazer de novo juízo de valor de ninguém? Às vezes fazem uma festa em sua casa, recebendo seus amigos, pares de vivência na mesma condição, esquece de convidar um parente na sua simplicidade por questão de vergonha. Escondem os seus por vergonha. Ok, gente? Dinheiro é uma prova perigosa. Porque nós somos imortais, porém ainda imperfeitos. Crianças tramitando o lado espiritual da vida. Não conseguimos valorar aquilo que realmente vai constar para nós. E a gente sabe, humanamente, naqueles ditos que a humanidade tem, caixão não tem gaveta. Ok, gente? Não levo para outro lado benefício algum. A história dos faraós vem comprar isso pra gente, né? Na hora que descobre lá uma tumba, tá cheia de coisa lá, comida, um punhado de coisa, que ficou para a posteridade, aí vai para o museu, uma coisa qualquer, que não levaram para outra vida. O que eu levo para outra vida? O que Jesus nos trouxe. Aonde os ladrões não roubam e as traças não corroem. São valores da alma. São valores morais. É por isso que ele disse, dê a Deus o que é de Deus. E Deus espera de nós o quê? A condição moral do espírito. Essa é a condição que vai nos capacitar. Mais à frente, a nossa imortalidade está no mundo de regeneração. Vivenciando outras experiências, outras oportunidades, porém afastando a doença de nós. A condição mais à frente será para aqueles espíritos que hoje desenvolveram a capacidade do abraço. De perceber que a gente tem que movimentar os nossos valores para levar conhecimento, possibilidades. É o que de repente essa casa faz nesses 2 anos. Possibilidade de conhecimento. Ok, gente? Reparo da saúde espiritual, não da matéria. A doutrina espírita não trata a matéria, não trata corpo físico. Ok? Trata corpo espiritual, que é a soma no corpo físico. Essa é a condição da casa espírita hoje. Trazer para o seu redor, o seu entorno, ou fora dele, aqueles que buscam a libertação, a verdade que nos liberta. Aí, nessa função de trazer o conhecimento fora do achismo, da vaidade, do orgulho daquele que assim a dirige, sabendo que é uma porta aberta, porque a doutrina espírita, gente, eu não sou muito de fazer assim, defesa de doutrina espírita não, sabe? O que eu acho uma certa hipocrisia. Porque a doutrina espírita é um convite de Jesus aos corações. Ela não precisa de defensores, ela por si se basta. Ela precisa daqueles que comungam os seus ditos, a sua filosofia, no auxílio
na experimentação do dia a dia, não só do intelecto. Porque não adianta só o intelecto, é necessário a prática. O intelecto eu desenvolvo com conteúdo. Internet, o Google e por aí fora. Conhecimento e aprimoração disso tudo no meu dia a dia, exercitando a prática do conteúdo. Aí eu tenho conhecimento. E a doutrina espírita nos faz trazer isso. Conhecendo verdades, conhecendo a mim pelo autoconhecimento, que é o convite que ela faz. Eu vou começar a perceber, enquanto ser imortal que sou, nessa experiência reencarnatória, aonde eu me localizo. E o que eu posso extrair de mim o melhor de mim. Em auxílio ao outro. Qual que é a lei maior que Jesus nos trouxe? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu amor. E a segunda, amar o próximo como a ti mesmo. Toda a lei, todo o evangelho estão contidos nessas duas leis. Toda a Bíblia, toda a lei, livro dos médios, livro dos espíritos, evangelho segundo o espiritismo, todo o conteúdo, tudo, nessas duas leis só. Olha que impressionante, gente. Amar o próximo como a ti mesmo e teus inimigos. Está tudo ali. Olha a sabedoria de Jesus Cristo, que é, né? Em uma palavrinha apenas, ele traz todo um conteúdo que levou anos na construção do conhecimento. A trazer para nós, em termos de teoria, através dos livros. Quanto tempo levou para essa aquisição, para ele falar em 2 frases pequenininhas? Porque o dia que a gente conseguir ter a abrangência do amor ao próximo, como a ti mesmo, a gente vai compreender o estágio do amor. Aí, gente, quando chegar nesse estágio, necessidade de reencarnação a gente não vai ter mais. Necessidade de religião a gente não vai ter mais. Eu sonho com esse mundo. Na minha particularidade, gente, eu sonho com o mundo assim. Tem religião aqui? Não precisa. Não precisa. Tem alguma lei aqui que me proíbe alguma coisa? Não precisa. Porque você já desenvolveu a capacidade de amar. Sabe? Não o amor do gostar. Não esse amor. O amor universal que abraça, independente de quem esteja na condição que esteja. Quando a humanidade chegar na condição do amor pleno, não precisa de religião. Religião é para quê? É para orientar os seus adeptos a ter um conhecimento sobre as bases que Jesus nos trouxe, a freio e cabresto para que a gente não saia e cometa atrocidades àquele que convive com a nossa experiência. A religião serve para religar a Deus em nós. A partir do momento que o amor se instala em mim, é Deus que está em mim, porque já dizemos, Deus é amor. E se eu desenvolver essa capacidade de amor, eu preciso de religião, gente? Não. Eu preciso ser monitorado nas minhas ações? Não, porque eu tenho plenitude delas. Eu preciso reencarnar para aprender? Também não. Eu vou estar em outro estágio, em outra condição, em outro corpo, em outra experimentação, em outras vibrações, em outras energias. Mas não preciso disso mais, desse aprendizado. Aquele que chega na sua fase de estudo, enquanto cátedra, pode mestrado, doutorado, chega um ponto que ele fala, já fiz de tudo. Vou repetir, vou fazer outro curso. Cheguei lá no estágio maior, paralisa, né, entre aspas, no conhecimento acadêmico, mas a vida em progresso de conhecimento abrange um pouco mais. Assim somos nós enquanto espírito. Nós que eu desenvolvo a capacidade, ou a cátedra maior, que é o amor, a única condição da reencarnação é o aprendizado do amor, eu não terei mais oportunidade ou necessidade de voltar para esse aprendizado, porque já aprendi, agora eu vou praticar, vou exercitar. Nós aqui na nossa condição, na nossa inferioridade, exercitamos o amor dentro daquilo que a gente dá conta. Eu não consigo ainda esse amor. Não consigo ainda. Ah, tem gente que consegue. Pode ser que tenha. Não estou duvidando. É raro, mas pode ser que tenha. Um exemplo. Será que a gente já consegue, Sandra? Linha de trem. Ok? Desvio da linha de trem. Alguém lá com aquela alavanquinha para fazer esse encontrilho e desviar a locomotiva. Nessa linha de cá tem um ser. Na linha de cá tem 10. E o trem está vindo. Não tem condutor. Eu tenho a capacidade de desviar para lá ou para cá. A razão e o bom senso mandam eu desviar esse trem para onde?
Onde tem menos gente. Que tem um só. Isso é razão, isso é bom senso. Ok? Nós agora vamos estar na mesma condição. Linha do trem, 10 do lado de cá e do lado de lá 1. Mas esse 1 é minha mãe. E agora? Perceberam o estágio que a gente está ainda enquanto espírito encarnado? Não vou dar resposta. É isso, gente, que a gente tem que aprender. Ok? Porque esses estágios que a gente vivencia hoje são estágios apenas para que nós, enquanto espírito, adquiramos a capacidade desse amor que eu disse, que é o amor que Jesus nos trouxe como a ti mesmo. Não como modelo, mas como a ti mesmo. E muitas das vezes a gente nem sabe o que a gente quer, né? Esse 7 meses fica um pouco capenga. Então a gente tem que avaliar que os nossos estágios hoje, sem querer trazer dentro de nós a fé que existe, que nós todos lá temos, é porque é assim que a gente ainda é, daquilo que a gente dá conta, gente. E se eu desviar para aquele lado onde a minha mãe está, eu estou cometendo uma atrocidade para aquilo que eu entendo do meu conhecimento agora? Não. Quem pode me julgar? Ok? Não tem ser para te julgar. Mas, se evoluído eu tivesse, meu amigo, eu daria um jeito que esse trem não ia nem para lá nem para cá. Sabe? Rogava a Deus, não tem a capacidade dessa decisão. Quando a gente não tem a capacidade da decisão, o que a gente faz? Prece. Quando foge ao nosso controle, o que a gente faz? Prece. Peça a Deus orientação. O que eu faço agora? Não sei como discernir essa questão. Isso, gente, é humildade, sabe? Reconhecer as nossas deficiências, que a gente ainda não tem capacidade plena de discernir com a qualidade que esse evangelho espera. Eu ainda não estou pronto. É por isso que a gente vai reencarnar mais vezes ainda, para aprimorar conhecimento suficiente a esse nível que a gente traz. A doutrina espírita nos dá a liberdade de escolha e não nos permite fazer invasão à privacidade. O respeito ao livre-arbítrio é a sua maior lei. Conversando com uma amiga ontem, uma fala dela que a gente já entendia, mas traz com mais assertividade, né? Dentro daquilo que a gente, com o coração já disposto a ajudar e auxiliar. A gente, quando vê um necessitado, a primeira coisa é chegar e resolver a vida dele. Né? E ela diz o seguinte: qualquer ajuda que não for pedida ou consentida é invasão. Ok? A gente traduz como livre-arbítrio. O que o doutor Adamastor vem dizendo sempre comigo, nos momentos que a gente tem de fala, na individualidade, não invada a privacidade do outro. Há conhecimentos e conhecimento e a gente tem que respeitar cada um no seu estágio. Assim é o filho que destoa do resto da ninhada. Assim é o parente que destoa do resto da ninhada da família. Assim é no meu trabalho. Assim é na minha vivência social. Estamos em estágios diferentes, porém na condição do aprendizado mútuo, da vivência e experimentação das experiências que somam a nós. E nós somamos a deles também. Mas sem o julgamento, gente, de cada um. Porque em vez de olhar o amigo, o pai, o filho, olha espírito. E quando você olha espírito, você tem um olhar diferente. Não é um olhar de olhar um primo, um parente, um filho, um irmão. É espírito. Enquanto eu, espírito, tenho necessidade de evolução e estar diferente, por experimentações diferentes no passado. E olhando essa condição, conseguindo fazer isso, eu particularmente já desenvolvi essa capacidade, a chavinha, na hora que eu vou entrar num atrito, eu viro a chave, eu vejo o espírito, muitas das vezes superior a mim. Só no momento de fase de experimentação, numa condição inferior, por livre-arbítrio de escolha. Mais espiritualmente, mais evoluído do que eu. Porém, a memória embotada, pela misericórdia de Deus, eu cresço, eu sou superior a ele. Não sei o pretérito espiritual dele, não sei o meu. Então, olha espírito, gente. Necessidade de evolução quanto eu, e você vai ver que as diferenças desaparecem. Aí eu consigo amar. Porque eu me amo.
Eu sei as minhas necessidades e a necessidade do outro para mim fica mais fácil enxergar. Mas enquanto eu tiver esse olhar estreito da matéria, que é o tributo, ou seja, o dinheiro trazendo para esse campo, eu vou estar sempre numa condição um pouco superior a ele. Mas espiritualmente, eu não sei quem é esse sujeito. Quem é esse que me pede 10 centavos? Ok? Então a gente tem que olhar que a questão que hoje o tema traz, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que a gente tem que ter o equilíbrio nessas condições, né? Daquilo que a gente já está dando conta, que de repente eu não dou conta ainda de estar olhando a espiritual da vida. Ok, gente. É espírito que está num processo evolutivo, que hoje está dando um valor maior à matéria. O que tem de errado nisso? Ele está roubando? Não. Está ralando para danar 8, 10 horas por dia. Nada contra. Ele acumular. É de direito. Deus não está negando isso. O dinheiro é neutro. Porém, sabemos que ainda ele vai ter que, em algum momento da vivência, seja nessa ou na outra, desenvolver o outro lado da moeda, que é o espírito. Porque ele é espírito, ele não é carne. Mas enquanto ele ainda está focado nisso, que ele faça com retidão, que é o tributo, ética, moral, ok? Não invada a privacidade do outro porque eu tenho o poder da grana. Não quero exercer no outro a condição da vivência do olhar da vida pelo teu olhar. Faça uso do dinheiro para ti e para os seus. Se o outro olhar já estiver mais ou menos inclinado para o abraço, auxilie o lar que passa fome. Auxilie aquele onde ainda não consegue, na matéria, ter uma vida digna. Digna. Não estou dizendo de iguarias. Digna. Da alimentação que sustenta o corpo físico. Nessa época agora de frio mais intenso, aqueles que estão em situação de rua. Aqueles que estão precisando ainda desse olhar periférico. O que ele vai fazer com aquilo não é problema teu, gente. Saiu das suas mãos, não te pertence mais. O que ele vai fazer daquilo, se vai jogar fora ou não, problema dele, a conta está com Deus e ele, não é comigo mais. Eu fiz onde a minha consciência permitiu que naquele momento o coração mandou e eu fiz. De bom grado e me senti feliz em fazer. Daí para lá, não é problema meu. Entre aspas. Que se eu puder um pouquinho mais fundo, sujar um pouquinho mais as mãos, vou poder auxiliar mais. Ok? Porque não é só o dinheiro. O outro precisa de outras coisas também. Assim? Então a gente tem que olhar e valorar essas questões. Quando Jesus trouxe, dê a Deus o que é de Deus, tudo que não é matéria. Porém, proporcionando pela matéria. Ontem a gente estava olhando uma pessoa em situação de rua, né? E a gente tem um olhar um pouco mais periférico, está nesse envolvimento há mais de 20 e tantos anos, então a gente sabe como é que isso funciona. E parece que é visgo, onde você vai tem uma pessoa em situação de rua, né? Precisando de um abraço, uma coisa qualquer. E você tenta auxiliar à medida que você pode. Mas sem invadir privacidade, gente. Muitas das vezes a gente saía para a rua para levar um alimento, uma coisa qualquer, oferecia um alimento para o irmão, ele dizia, não, eu não quero. Aí voltava o tarefeiro assim, como não? É de graça. A gente está oferecendo, ele não aceitou. Você percebeu que às vezes você acha que o outro é obrigado a aceitar aquilo que se oferece? Porque a condição dele é inferior à sua? Olha que disparate, gente. Ele não está com fome ou não quer. Ele não tem que aceitar a sua caridade e a sua misericórdia. Isso é invasão. Mas olha que vida que ele tem. É a vida que ele dá conta. Se você tirar ele dali e botar em outro lugar, ele não vai conseguir mais. Então a gente tem que ter essa percepção, sabe? Cada um está no momento adequado da sua vivência. Aonde eu posso minimizar dor e sofrimento, está eu com o olhar de Deus para auxiliar isso aí. Dentro daquilo que eu consigo materialmente falando. Senão, eu só vou abraçar. Só se vê aqui, de escutatória, né? Está ali num abraço, escutando as lamúrias, dando esperança, fazendo uma prece. É o que eu consigo, naquele momento, dar de valor. Temos, então, a condição da experimentação da nossa vivência nesses dois lados da matéria, gente. O que é matéria, o que é Deus, porém, numa simbiose de formação de coisa.
O exemplo mais prático disso, apenas como exemplo, e eu digo sempre, porque isso para mim remete a uma condição onde o amor em primeira instância vem para mim. Já está passando o tempo. É quando o avião está indo na turbulência, né? Cai de repente, cai um punhado de massa nas nossas cabeças. A primeira oportunidade que a gente tem, quem tem filho do lado, mãe, parente, é botar na boca dele, né? Errado. Põe na sua. Porque só no equilíbrio é que você vai conseguir auxiliar. Sem equilíbrio, você não auxilia ninguém. Que Jesus fique no coração de cada um de vocês, trazendo paz e equilíbrio, para que a gente possa passar nessa matéria, nesse momento reencarnatório, com mais assertividade nas nossas ações. Muito obrigado pela oportunidade, tá, gente? Um abraço para vocês.